Iniciando então a sessão, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à capacitação promovida pela Biblioteca da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos ministrar um treinamento online sobre a base de dados de enfermagem, conhecida como Sinal, que nada mais é do que uma base de dados especializada na área de enfermagem e também em algumas áreas correlatas. Essa base de dados, ela não é gratuita, ela tem o acesso regulamentado através do portal de periódicos da CAPES para as instituições que integram o consórcio. Isso envolve bibliotecas, instituições de pesquisa, entre outros, e para a Universidade de São Paulo, através da ABCD. ABCD é uma sigla para dizer Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da Universidade de São Paulo. Me chamo Juliana Takahashi, sou bibliotecária do setor de referência e no backstage, no suporte, está também uma outra colega bibliotecária que é a Fabiana Gulim. Bem, iniciando, vou começar falando sobre as formas de acesso, então, a essa base de dados especializada que é relevante para a pesquisa na área de enfermagem. Então, vou primeiro começar através da página dentro da Universidade de São Paulo, que é a página da ABCD. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui uma tela. Então, essa é a página da ABCD da USP. Então, o endereço é www.abcd.usp.br. Então, a partir dessa página, para quem é da universidade, utiliza o recurso da VPN USP quando não está no ambiente da universidade, você deve seguir qual passo a passo? Clicar nessa primeira linha superior em base de dados, estando na base de dados, digitar aqui o nome da base de dados. No meu caso, como eu já utilizo bastante, ele já aparece aqui, inclusive, na memória. Digita Sinal, C-I-N-A-H-L, e clicamos em enviar. Ao fazê-lo, ela já vai apresentar uma descrição, cuja assinatura, tanto pela CAPES quanto pela Universidade de São Paulo, é feita na modalidade Sinal com with full text, isto é, com acesso a texto completo das revistas que são da EBSCO, porque a EBSCO é a plataforma que provê o acesso a esse conteúdo. O link está aqui no site e ela trabalha com a área não só da enfermagem, como também alguns outros assuntos aqui destacados nessa página da ABCD. Então, ela fala, também tem conteúdo que aborda sobre cuidados paliativos, doenças mentais, emergência e etc. Então, clicando sobre o link, já teremos acesso diretamente à página da Sinal, que ela mudou a interface desde que nós elaboramos o tutorial, cujo link foi compartilhado através do chat. Houve uma mudança no template. Então, essa, na verdade, é o formato do atual template, que foi disponibilizado agora em 2025. Na sequência, eu vou mostrar na próxima aba a forma de acesso através do portal de periódicos da CAPES, porque aqui nós temos a participação com inscrição de quase mais de 150 pessoas hoje inscritas, sempre há uma redução no número de participantes, mas então nós temos participantes de outros locais do Brasil todo. Então, para essas pessoas, convite é para acessar através da página do portal de periódicos da CAPES, então, www.periodicoscaps.gov.br, e aqui a página do próprio portal de periódicos. Estando nesta página, vocês devem clicar onde? Nessa etiqueta. Então, na etiqueta, você vai colocar o nome da base de dados e, na sequência, do lado direito dessa linha, nós temos algumas subdivisões. Então, você vai selecionar bases e clicar na lupinha. Feito isso, aguardemos aqui o processamento, estaremos direcionado para a página dentro do portal de periódicos da CAPES, na base de dados Sinal. Vamos aguardar que tenha um tempinho de processamento.
Lembrando que, para o acesso a qualquer base de dados que seja assinada dentro do portal de periódicos da CAPES, é importante lembrar de utilizar o recurso do acesso café. Então, o acesso café, eu vou só voltar aqui uma tela, possibilita, CAFÉ nada mais é do que a sigla, contração para a Comunidade Acadêmica Federada. Então, a partir daqui, você vai clicar, vai selecionar a instituição, né? No caso, aqui estamos na Universidade de São Paulo, e você vai enviar. Ao enviar, você vai precisar fazer a autenticação com o seu registro institucional, seja número de registro ou o e-mail e a senha que você usa nas respectivas instituições. Feito isso, ela vai possibilitar o acesso ao registro. Eu vou voltar à tela, porque no nosso caso, como eu já estou dentro da universidade, já está sendo reconhecida, fica mais fácil já digitar e fazer a busca. Enquanto processa aqui, eu vou já para outra página para mostrar um pouco as características. Enquanto processo no portal de periódicos, eu vou entrar pelo acesso da Universidade de São Paulo. Estando aqui, um aspecto que é importante e é vantajoso que todos, fica o convite para fazer, é criar o perfil dentro da MyEBSCO. Então, aqui existe a opção. É interessante você criar conta, e como você faz? Você entra aqui na opção para criar conta, preenche os dados de formulário, né, nome, sobrenome, e-mail. A senha tem alguns requisitos, então você precisa ter um número, um caractere especial, no mínimo 6 caracteres, e tem algumas orientações daquilo que você não deve incluir. Então, feito isso, vocês podem fazer o cadastro. Um detalhe, quem tem conta no Gmail pode fazer a vinculação com a conta do Gmail, tá? No meu caso, como eu estou com a conta institucional, para efeito do portal de periódicos da CAPES, ocorre um bloqueio, ela não libera esta forma. Por isso que eu não utilizo a conta, o acesso através da conta do Gmail, tá? Porque cai no da biblioteca e não do meu pessoal. Vamos lá? Fica o convite, então, para quem quiser já efetuar o cadastro. Qual é a vantagem de efetuar o cadastro na MyEBSCO? Uma delas, que eu considero bastante importante, pode ser interessante para quem é pesquisador, quando você está desenvolvendo uma pesquisa e queira, a partir do ajuste de uma dada estratégia de busca que foi validado, receber as atualizações, especialmente quem conduz estudos de revisão, sejam ela revisão de escopo, revisão sistemática ou revisão integrativa. Por quê? Porque a maioria dos estudos em revisão, há uma diretriz para que você faça a atualização dos resultados de busca um pouco antes da publicação. Por quê? Porque normalmente a condução de estudos de revisão de escopo e revisão sistemática envolve um prazo e um trabalho em equipe de aproximadamente 1 ano, tá? Numa equipe bastante engajada. Dependendo, esse prazo pode ser alongar um pouco mais, dependendo do tema, do desempenho da equipe, ou ainda pode se reduzir também, considerando as mesmas razões. Por isso, para não haver uma desatualização, os editores das revistas pedem para que seja feita uma atualização. E quando você faz o cadastro da estratégia, por exemplo, através da MyEBSCO, você vai receber essas atualizações em um período de intervalo que você pode customizar. Então, você não precisa fazer novamente, manualmente, a estratégia de busca. Você passa a receber automaticamente de tempo dentre as opções estabelecidas que você selecionar, tá? Então, essa é uma grande vantagem. Qual é a segunda vantagem de fazer o cadastro do MyEBSCO? A possibilidade de, para quem já é pesquisador e tem uma publicação registrada já em alguma revista que esteja na base de dados Signal, você consegue receber alerta de publicação, ou então, não só isso, alerta de citação do seu trabalho por outros autores.
Então, dependendo do tipo de configuração que você fizer de alerta, tem essas várias possibilidades de aplicação. Então, daí a recomendação de criar o cadastro no MyEBSCO. Após isso, vamos falar um pouco agora, explorando quais são os termos que existem dentro da base de dados Signal. Lembrando aos colegas pesquisadores, aos participantes de uma forma em geral, que normalmente bases de dados que são especializadas, elas costumam adotar uma terminologia controlada, que em outros nomes, que a gente, enquanto profissionais da informação, atribuímos como descritores, ou a terminologia controlada. E a cada área ou base de dados especializada, ela recebe, às vezes, um nome diferente. Então, para a base de dados Lilacs, por exemplo, nós temos o DEX, que são os descritores em ciências da saúde. Se você for para a área da psicologia, nós temos a APA Thesaurus. Então, nós temos nomes atribuídos diferentes para essa terminologia controlada, de acordo com a fonte de informação especializada. Para a base de dados Signal, nós temos aquilo que nós chamamos de Signal Headings, ou a terminologia controlada Signal. Então, para que a gente acesse dentro da base de dados Signal a terminologia, como nós fazemos? Nessa primeira tela, aparentemente não aparece, mas para você visualizar, você deve clicar aqui em busca avançada. Então, na busca avançada, nós temos alguns recursos. Temos aqui a etiqueta de busca com 3 etiquetas para fazer a busca, e abaixo do adicionar mais campos, temos a opção para filtro, as opções de busca, publicações, que são as revistas que estão indexadas na base de dados Signal, e temos o Signal Headings, que nada mais é do que o descritor padronizado adotado para a área de enfermagem. Vamos lembrar que, como é uma base de dados internacional, a terminologia deve ser grafada em inglês. Aliás, a maioria das bases de dados, a busca deve ser feita em inglês, que é o idioma da ciência, correto? Se vocês tiverem dúvidas com relação a alguns termos, uma fonte de apoio pode ser o portal BVS para alguns termos. Então, utilizar o recurso como bvsalud.org e clicar aqui na busca por DEX e usar um termo em português para localizar o termo em inglês, pode ser uma ferramenta de apoio. Então, vamos voltar aqui para, então, o Signal e podemos fazer a busca de uma terminologia. Gostaria de lembrar que, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem me interromper abrindo o microfone ou levantando a mão, porque sinaliza, tá bem? Porque como eu estou numa outra tela, nem sempre eu consigo visualizar se não houver comunicação, combinado? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui vou fazer uma pesquisa, por exemplo, com um termo bastante específico na área de enfermagem. Então, vamos pesquisar como será que tem? Quando eu começo com Nursing Activities, parece um monte de termos, mas não tem. Não, acho que eu vou usar um outro termo. Porque é um termo muito geral, a gente não vai conseguir recuperar assuntos. Então, vamos para um outro assunto que nós temos no Brasil com bastante frequência, e isso envolve problemas relacionados com a saúde pública. Vou começar com um termo que é fácil, a grafia, então vou começar com dengue.
Então, clicando aqui o termo dengue, ela nos apresenta todos os termos que tenham relação, seja o termo geral ou ainda mais específico, como, por exemplo, a dengue hemorrágica e outros tipos de dengue. Então, vou considerar dengue no geral e eu posso adicionar a busca. Então, quando eu faço a busca desta forma, significa que ele é um termo mesh, porque aproximadamente 75% da terminologia é em comum com o mesh, com Medical Subject Headings, que é adotado na base de dados Medline, porém, aproximadamente 25% são terminologias muito próprias da área de enfermagem. Nós vamos ter oportunidade de ver e ilustrar esta situação. Então, quando utiliza o dengue mais, significa que eu estou fazendo a busca o mais abrangente possível, seja ele um assunto foco ou ainda um aspecto tangencial. Então, vou considerar dessa forma e fazer a busca. Então, esse é um exemplo de busca mais geral, e temos um total de resultados aqui de 3.276. A partir daqui, existem algumas possibilidades de trabalhar com filtro. Então, já vou mostrar os filtros, todos os filtros. Por exemplo, me interessa para uma revisão de literatura, eu gostaria de recuperar a literatura mais recente. Então, eu posso recortar, por exemplo, publicação. Opa, não. Data de publicação. Então, qualquer data, nos últimos 12 meses, 5 anos, tem alguns recortes ou ainda um intervalo que você queira customizar. Nesse caso, vou considerar os últimos 5 anos. Então, posso aplicar, a partir de uma busca de um termo que é descritor, o recorte para os últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, tem 768, já houve um filtro. Se eu quiser aplicar outros filtros, são possíveis? Sim, volto aqui. Além disso, me interessa, por exemplo, tipos de estudo. Apenas estudos em revistas acadêmicas. Porque revista 78, aqui neste exemplo aqui, significa magazines que têm uma característica de não ser uma revista científica, especificamente, tá? Então, posso aplicar apenas para revistas científicas. Então, eu posso ir apresentando, a partir da busca de um descritor, camadas de filtros, né? Digamos que nesse estudo ainda tenho interesse de trabalhar com recorte de idioma. Eu não tenho polivalência em vários idiomas, então eu vou restringir apenas alguns idiomas. Claro que quando for trabalhar com estudo de revisão, na metodologia é importante delimitar algumas limitações do estudo. Uma delas pode ser a seleção arbitrária de idiomas de acordo com a habilidade da equipe de revisão. Então, aqui, por exemplo, inglês, português e espanhol. Digamos que eu consigo trabalhar apenas com esses 3 idiomas. Aplico. Então, aqui temos os resultados dessa busca. Digamos que ainda me interessa trabalhar dentro dessa revisão com um conjunto de sujeitos. É possível definir? Sim. Então, aqui tem o recurso de idade. Então, existem alguns recortes de idade disponíveis e ela segue de acordo com a conceituação da Organização Mundial da Saúde para recém-nascido, que é até 30 dias, a partir de 30 dias até 24 meses é considerado lactente, depois é considerado criança pré-escolar, depois criança, depois adolescentes e assim por diante, tá? Então, aqui tem várias divisões e digamos que o meu interesse de pesquisa seja apenas por adultos. Então, aqui tem uma opção para all adults. Então, vou atualizar a seleção e aplicar. Então, aqui no campo de filtros, ela vai quantificando quais os filtros que foram ativados. E aqui apresenta o total de resultados. Então, dessa forma, se fez a busca de um termo verificado que ele é um descritor, considerando a busca o mais abrangente possível, porque se utilizou como mesh e seguida do mais, do símbolo de mais.
A partir desse resultado, agora me interessa, de alguma maneira, fazer o quê? O envio desses resultados. De que forma eu posso trabalhar? Agora, eu venho do lado esquerdo do meu painel, tem uma opção para atividade recente. Então, na atividade recente, apresenta o histórico de como é que foi feita a busca. Então, primeiro foi a busca só por dengue, depois foi aplicado o recurso dos últimos 5 anos, na sequência foi trabalhado idiomas, depois foi trabalhado recorte de faixa etária. Então, esse daqui me interessa. Então, eu posso vir aqui, selecionar a partir desses resultados, certo? Eu volto aqui. Então, o histórico de busca você sempre aciona através da atividade recente. Feito isso, aqui tem uma opção, primeiro, para quantidade de registros que você pode visualizar por página. Existe o máximo de 50, então vamos atualizar para 50 registros por página. Feito isso, nós vamos agora selecionar de 1 a 50. Existe agora um recurso de exportação de até 25 mil registros. Porém, ao fazer testes, eu observei que esta funcionalidade ainda ela não funciona muito bem. Então, às vezes, ela não envia os resultados, porque existe um prazo de alguns dias para fazer esse envio, e houve queixa já de docentes de alguns testes que eu fiz que confirmam que a funcionalidade ainda, eu diria, está beta, ela não está funcionando tão bem, tá? Então, particularmente, eu prefiro fazer a seleção de 50 em 50, e na sequência, nós temos a opção ou para fazer download, aqui você baixa e faz o download, ou então, você pode salvar isso como um alerta de estratégia de busca, ou ainda adicionar a um projeto dentro, quando você tiver o MyEBSCO habilitado, né, ativado, ou ainda você pode compartilhar, que é a forma que eu vou mostrar para vocês. Então, no compartilhar, aparece um registro mais 49, que compõe os primeiros 50. E tem a opção para encaminhar para o OneDrive, Google Drive ou e-mail. Então, vamos selecionar a opção por e-mail. Vou colocar o e-mail, compartilhar o e-mail da biblioteca. Então, será encaminhado essas referências para a página. E aqui aparece a imagem com a mensagem de que esses registros foram enviados. Na sequência, eu posso descer a barra de rolagem, é possível descer a barra de rolagem, mostrar resultados. A partir do 51, é necessário, eu esqueci desse detalhe, gente, é necessário primeiro desabilitar os primeiros 50, porque o sistema só aceita envio de 50 em 50 registros. Essa é uma limitação do recurso do sinal, tá? É importante que vocês tenham paciência, perseverança e de 50 em 50. Então, de 51 a 100 registros, e podemos fazer o mesmo. Aí sobe até ao início da barra de rolagem da página. Aqui, clicar em compartilhar e encaminhar, fazendo o mesmo passo a passo. Então, é dessa forma que, unidades de 50 em 50, você vai fazendo o envio. Existe uma outra possibilidade também, que é o de fazer o download. Nesse caso, quais as opções que nós temos de download? Tem opção em PDF, tem para o Word, tem para o CSV, e tem alguns formatos que são compatíveis com gestores de referência e gestores de revisão. Aí vocês podem me perguntar, Ju, qual é a diferença entre uma e a outra? Bom, os gestores de referência são softwares que podem ser de uso, às vezes, no próprio computador, isto é, software que você se instala no seu desktop, ou ainda online, que nós temos que facilita. Ela é um software que tem duas funcionalidades. Uma que faz o armazenamento
das referências, que você pode organizá-las por pastas, de acordo ou com tema ou com base de dados bibliográficas. E tem uma outra funcionalidade que você agrega mediante o uso de um plugin para cada um desses tipos de gestores de referência. Os mais conhecidos e que tem tradição de uso no Brasil é o EndNote, mas afora o EndNote existe o Mendeley, existe o Zotero, entre outros, tá? Que são mais utilizados no Brasil. Então, para esses gestores de referência, o que é mais compatível? O uso já do formato ou BibTeX, que são arquivos com a extensão .bib, ou ainda no formato, nesse caso, XML, que já não é válido para gestores de referência, ela é válido para gestores de revisão. O que são os gestores de revisão? São outros softwares, a maioria online, que possibilita você conduzir todo o processo de uma revisão, especialmente fazer o upload dos arquivos das várias bases de dados, resultados de busca nas várias bases de dados. Depois tem uma funcionalidade para detectar registros repetidos, que pode ser utilizado, e numa outra etapa, a avaliação dos estudos que estejam numa equipe de revisão, ou na modalidade cegada, ou ainda na modalidade aberta em consenso, após uma primeira etapa cegada. Então, para esse caso, vale as extensões BibTeX, o .ris e o XML, tá bem? Então, aqui podemos fazer o download no formato BibTeX, por exemplo. Então, ela é salva no seu computador, depois você faz upload ou no gestor de referência ou no gestor de revisão. Então, ele aparece como um arquivo da EBSCO com data, você pode renomear, organizar isso em pastas, para depois fazer o upload para as ferramentas que eu mencionei, gestor de revisão ou gestor de referência de sua preferência. Juliana, oi, tem uma pergunta da Lilian. Tá. Quando diz que é o mais abrangente possível, significa que... Você pode falar mais alto, Fabiana, que eu não estou te ouvindo. Desculpa. Quando diz que é o mais abrangente possível, significa que a busca em todos os campos, título, resumo, autoria, etc.? Não, normalmente não é autoria. Ela busca nos campos de título, assunto e palavra-chave. Se você quiser responder dessa forma, a gente pode responder. Aqui, há algumas perguntas, uma delas a Fabiana acabou de me passar. Então, com relação à dúvida, vai estar sendo respondido aqui pela Fabiana no chat. E com relação à dúvida da Simone, eu não entendi muito o que são gestores de referência e de revisão. Olá, Simone. A diferença é que os gestores de referência, como o Mendeley, como o EndNote, como o Zotero, elas servem principalmente para a parte de incluir as referências e depois, mediante um plugin, você eliminar registros repetidos e também você conseguir escrever o seu trabalho, porque ela possibilita a inclusão automática de citação e de referência, tá? Então, esta é a funcionalidade do gestor de referência. Já o gestor de revisão, qual é a diferença? Ela também possibilita fazer o arquivamento, né, dos resultados das buscas, porém, ela é utilizada especialmente para a condução de estudos de revisão, revisão sistemática, revisão integrativa e revisão de escopo. Então, ela tem funcionalidades que, em parte, são comuns, mas ela tem finalidades diferentes, tá? E tem algumas características que são diferentes. No final, se tiver tempo, eu te mostro algumas desses tipos de softwares, tá bem? Seguindo adiante, voltando aqui para caso da dengue. Então, nós fizemos o quê? O processo de busca de um descritor o mais abrangente possível, percorrendo vários índices e depois, sem usar recorte, né?
e depois aplicado várias camadas de filtros e enviado o resultado da busca. Agora, na sequência, eu vou partir para um exemplo de pesquisa com o uso de um descritor, mas aplicando um dado recorte, um tipo de filtro. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou voltar novamente aqui para nova busca. Na nova busca, clico em busca avançada e na sequência ensina o headings, porque nós vamos ainda continuar trabalhando com o descritor. Então, o descritor é o mesmo, dengue. A partir da dengue, ao clicar no termo dengue, observem que ela apresenta o conceito. E quando eu seleciono a palavra dengue, aqui aconteceu algo diferente. Espera um pouquinho, só vamos voltar. Aqui tem a possibilidade de você ampliar a busca ou não. Ou eu considerar ele como principal conceito. O sistema automaticamente ele acessa aqui a opção ampliar. Por isso que aparece dengue como mesh e mais. Se eu quiser trabalhar ele como foco principal, o que eu faço? Eu desabilito esta função ampliar e deixo apenas dengue. Quando eu coloco apenas dengue e eu adiciono a busca, observe que desapareceu NH, ela foi substituída por MM. MM significa Major Mesh, isto é, significa o assunto que é padronizado como assunto foco nos estudos recuperados. Então, observem que neste caso haverá uma redução do total de resultados para 2.375. Então, se a gente for no histórico, comparação com o 1, que foi a busca, observem a diferença do total de resultados, 3.276. Então, há uma diferença de acordo com a inclusão da opção de busca ampliada ou não. Tá? Normalmente, em estudos de revisão, a gente desabilita a função MM. Por quê? Porque a gente quer localizar a literatura, especialmente em revisão de escopo. Por quê? A revisão de escopo, ele, na verdade, faz um sobrevoo sobre um tema de interesse, seja para mapear o que existe de lacuna e o que já existe de publicado, tá? Então, nesse caso, a busca, preferencialmente, você utiliza MH+, ou então, palavra-chave. Evita-se usar o MM, tá bem? Vamos lá para a busca avançada. Eu vou eliminar aqui essa busca, começar de novo com Signal Headings. Então, buscar um outro assunto. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui. Novamente, dengue. Aparece como termo. Vamos ver se ela apresenta. Não, aqui. Deixa eu clicar aqui em dengue. Não, eu queria incluir a busca por qualificador, mas aqui eu não estou conseguindo com esse termo. Vamos tentar com outro termo. Esse é o mundo real do treinamento. Gente, essas coisas acontecem, então vamos lá. Ô, Juliana, posso te referir um pouquinho? Eu vou trabalhar com uma outra doença, a monkeypox. Quando seleciono monkeypox, observem que aparece abaixo, selecione os subtítulos e apresenta várias opções. Subtítulo, na verdade, é uma tradução que não diria mais adequada. Ela significa aquilo que, para quem já trabalha com o portal BVS, base de dados Lilacs, BDenf e outros, significa o uso de qualificador, que é a aplicação de um certo recorte dentro de um determinado tema. Então, gostaria que, neste exemplo, estudar, por exemplo, quais são as formas de transmissão do monkeypox. Será que tem estudos? Não sei. Vamos adicionar a busca e observe que agora ela aparece o termo mais o recorte. Vamos fazer a busca.
apareceram 68 estudos sobre o assunto. Então, dependendo do assunto, há possibilidade de aplicação do quê? Daquilo que a gente chama de qualificador. Isto é, são recortes que normalmente, quando a doença digamos, quando é um aspecto mais clínico, ela apresenta mais opções de esses qualificadores para você fazer seleção. E há a possibilidade de fazer seleção de mais do que um qualificador. Mas normalmente são qualificadores próximos. Vou dar um exemplo. Quando vamos pesquisar sobre uma dada doença, e eu quero saber mortalidade, morbidade. Mortalidade e morbidade são conceitos dentro da epidemiologia. Então, nesse caso, se houver autorização para essas opções, você pode selecionar morbidade, mortalidade e epidemiologia, ou deixar só epidemiologia, tá? Então, aplicações como essas são pertinentes e são possíveis também. Seguindo, né, o nosso conteúdo de treinamento de hoje, o próximo passo é abordar a busca quando nós temos um termo que seja descritor e um outro termo que não seja descritor, porque às vezes há assuntos que ainda são bastante recentes e não possuem descritor ainda estabelecido, né? Isso não significa que não tenha publicação sobre o assunto. Então, para estas situações, a alternativa é trabalhar com o uso de termos livres, né, que são as palavras-chave no idioma inglês. Então, podemos pensar em outro tipo de busca. Aqui nós temos uma palavra no DEX, que se chama acolhimento. Aqui em inglês está user embracement. Vamos fazer um teste se esse termo existe como descritor. Para isso, retomamos aqui a busca avançada. Se não, utilizamos user embracement. Pode ser que tenha. User embracement não aparece. Então, esse é um exemplo de termo que não tem o caráter clínico e não tem o descritor. Então, o que nós vamos fazer? Vamos copiá-lo e nós vamos partir para a busca na forma de palavra-chave, através do quê? Ainda do recurso de busca avançada. Como? Agora nós vamos, lembrando a regra de que quando nós usamos termos que são compostos e queremos exatamente esse termo, a busca deve ser iniciada e finalizada com aspas duplas. Então, nesse caso, fazemos a busca aqui. Em quais índices? Normalmente, na área de saúde, os índices que são relevantes são índices de título, índice de resumo e de palavras-chave do autor, quando não possui o descritor. Então, nós podemos abrir as opções aqui e selecionar título. Como eu quero como alternativa, eu vou usar o recurso OR. Aqui. Depois do título, vou para resumo. Ou nós vamos para assunto, que aqui abaixo é esse assunto, SU. Tá? Feito isso, então, a busca está sendo feita como palavra-chave. Então, nós temos 62 estudos que possuem o termo user embracement. Ele é um termo acolhimento usado especialmente na área da saúde coletiva, em relação às pessoas LGBTQIA+, entre outros, tá? E aqui nós temos, então, 62 estudos recuperados. Será que se eu fizer a pesquisa, digamos que quando eu desenvolvo estudos
pensando em estudos de revisão, a gente se apoia em acrônimos. O que são acrônimos? São siglas, conjuntos de siglas que nos ajudam a estruturar uma pergunta de pesquisa de revisão e, conforme o tipo de estudo de revisão, ela se apoia em respectivos acrônimos, que são diferentes. Ela começou na área clínica com o PICO, com PICO em maiúscula, que corresponde a P de população problema, I de intervenção, que é aquilo que o pesquisador propõe, o C como comparador ou aquilo que é já estabelecido, dependendo do tipo de estudo, às vezes não tem o comparador, só tem o P e o I, e o O, que é o outcome, que significa resultado ou desfecho, que vem do inglês. Então, para estudos de revisão sistemática, se apoia no PICO, com todas as letras em maiúscula. Para estudos de revisão que sejam qualitativa, já se altera esse acrônimo. Ela fica P de problema, né? O I, ou de problema de população, I de fenômeno de interesse, e CO na forma de contexto. Isso é para revisão sistemática qualitativa. Agora existe a possibilidade de estudos de revisão de escopo. Então, se for revisão de escopo, segundo a metodologia do JBI, ou JBI, nós temos acrônimo que se chama PCC, que significa população ou problema. O C, primeiro C, é o conceito, e o segundo C, o contexto. Então, para todos eles, quando você vai montar uma estratégia de busca, o que você precisa fazer? Saber fazer o mapeamento e mineralização dos termos de acordo com cada um desses agrupamentos conceituais, tá? Então, digamos que eu quero trabalhar com a questão da dengue, e dentro da saúde coletiva, saúde pública, como é que é trabalhado o fenômeno de acolhimento? Eu estou inventando uma pesquisa agora. Será que é possível? Será que é factível? Não sei, mas vamos fazer o teste. Como? Aí eu venho nas atividades recentes. Por quê? Porque esses tipos de estratégia já foram feitas anteriormente. Então, nesse caso, eu clico aqui no X e observo dentro da dengue. Eu vou fazer a busca mais geral, então é a estratégia 1, e a última estratégia que está relacionada com o acolhimento, que é a estratégia 8. Então, de acordo com cada um de vocês, a pesquisa vai receber um número diferente. Então, a combinação nós fazemos através da identificação pela estratégia de busca. Então, nesse caso, é S1, e aí sim utiliza o operador booleano AND, e o último que foi o S8. E clico aqui na lupa. Nesse caso, não recuperou nada, porque eu fiz aqui sem fazer um teste prévio. Eu vou considerar uma segunda busca com relação a quem tem HIV. Então, vamos voltar aqui, busca avançada, ensinam. Quem é portador de HIV. Então, quem tem soropositividade para HIV, vou adicionar aqui e vou fazer a busca. Opa, vou eliminar o primeiro e vou fazer a busca. Então, temos um resultado aqui de 5.979. Agora sim, vou tentar fazer a combinação com a soropositividade, então, aqui. S10 and S1. Desculpa, gente, eu errei. S10 com S8. Porque com a dengue a gente não tinha encontrado mesmo, né? S10 e S8 nada também?
Interessante. Aqui, nesse caso, eu precisaria fazer teste com outro assunto, mas me causa estranhamento o fato de não recuperar nada em termos de acolhimento para as pessoas que têm soropositividade no ambiente da atenção primária, porque eu sei que existe literatura. Então, quando acontece isso, gente, eu estou fazendo uma apresentação aqui que vale para o mundo real. Então, quais os outros termos que a gente poderia utilizar? Em vez de soropositividade, talvez a busca geral em HIV. Vamos fazer esse teste. HIV. Voltamos para a atividade recente para acessar o histórico das pesquisas. Aí, selecionamos S13 and S8, se eu não me engano. Há algo estranho. Não sei o que aconteceu, gente, mas tem algo estranho na minha opinião, porque eu sei que tem literatura sobre. Eu vou averiguar o que aconteceu para não estar recuperando a literatura, porque isso está inconsistente. Aqui já está o formulário. Deixa eu tentar fazer uma outra pesquisa. Vamos ver, porque eu gostaria de mostrar para vocês justamente esta funcionalidade de recuperar pesquisa entre descritor e não descritor. Se não, eu trabalho com dois termos. Posso fazer a busca com o termo partir para nova busca. Vou trabalhar com uma outra doença que não aparece tanto financiamento, mas é uma doença que não é tão silenciosa, está ressurgindo com muita força, que é a sífilis. Como é que se escreve sífilis? Então, quando a gente tem dúvidas, a gente pode usar dentro do portal de periódicos, do portal BVS, verificar. Às vezes o sistema demora um pouco, então nesse caso a gente reinicia a página e volta. Aqui. É a página da... Alguém que tem mais facilidade com o inglês, me ajuda colocando a palavra sífilis em inglês?
Porque eu não estou localizando aqui, eu estou em dúvida com relação à grafia. Ah, apareceu. Será que? Não, que eu estou com dificuldade de grafar. Deixa eu ver se eu consigo. A própria BVS está um pouco lenta. A internet, às vezes, dificulta um pouco o nosso trabalho, né? Não, não é assim, não. Acho que não é assim. Oi, professora. SYPHI. Ah, já foi. Oi? Consegui colocar aqui, fazendo a busca de outra forma. Então, temos resultados aqui de sífilis congênita. Vamos ver se a gente consegue fazer aquela combinação. Acessando o histórico. Normalmente, ela possibilita a busca pelo código, mas eu vou fazer diferente. Aqui foi um exemplo de uso de descritor mais palavra-chave e conseguiu-se recuperar resultados, no caso, 51 resultados, associando a sífilis congênita e a necessidade de acolhimento, tá? Porque essa é uma doença que na atenção primária tem aparecido bastante e isso gera vários problemas, porque é uma doença que, se não é diagnosticado e tratado rapidamente, ela gera vários problemas, severidade nos problemas de saúde, né, para essa criança, tá? Então, com isso, eu consegui mostrar para... Obrigada, Fabiana e Lilian. Com isso, eu consegui apresentar para vocês rapidamente algumas funcionalidades dentro da base de dados Signal. Gostaria de agradecer muitíssimo para as pessoas que participaram do treinamento hoje. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma outra dúvida, gente, eu fico mais aqui alguns minutinhos, posso ficar mais alguns minutinhos, seja através do chat ou através do áudio. Se não, agradeço a todos. Acompanhem, eu vou mostrar aqui a página da biblioteca, onde está a programação de treinamento já ao longo de 2025, que vocês podem consultar. Deixa eu abrir a página. Então, vou compartilhar aqui a tela. Então, aqui está a tela aqui da página de treinamentos. O endereço, vou compartilhar com vocês também pelo chat. Ah, já colocou? A Fabiana já colocou. Gostaria, então, de ir finalizando, me despedindo de vocês, desejar uma boa semana e até uma próxima.